Bom, boa noite a todos. Então a gente vamos dar início. Bom, antes eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu acho que está sendo uma semana bastante produtiva e eu queria compartilhar, então, antes de mais nada, minha enorme alegria de estar aqui com vocês todos e nesse curso de extensão para pensar essa contribuição generosa, né, do pensamento lefebvriano para o desenvolvimento, enfim, da problemática espacial urbana. E eu acho que espaços como esse mostram, né, seja, né, num evento dessa natureza, seja em outros fóruns, né, em outras áreas do conhecimento, no Brasil, enfim, trabalhos acadêmicos, na graduação, na pós, até mesmo em documentos técnicos, né, institucionais de planejamento, dos coletivos dos movimentos sociais, de luta, né? Então, todos esses espaços acho que mostram a persistência e o vigor, né? A atualidade do pensamento e das ideias do Lefebvre, né? Na aula de hoje a gente vai desenvolver então uma reflexão sobre uma noção filosófica, né? E também analítica, e que é também um procedimento de método, né? Que marca a contribuição do Lefebvre, e a gente vai relacionar então a discussão da produção do espaço urbano. E trata-se da ideia de totalidade, né? Então o título tem uma pequena diferença em relação talvez ao que foi divulgado, né? Eu não estou com ele agora aqui, mas a noção de totalidade, o título da aula, a noção de totalidade e o pensamento dialético radical a propósito da produção do espaço, né? Essa ideia, que é tratada pelo autor como uma noção, né, como uma categoria e como um conceito, né, a gente vai ver um pouco as distinções entre esses tratamentos. Então, essa ideia de totalidade aparece ora de modo explícito, né, ora de modo implícito nos livros do Lefebvre. Mas sempre está presente, não é? O que significa que a noção de totalidade, né, seja como objeto de preocupação revelado, nominado enquanto tal nas obras dele, né, ou seja dessa forma, ou seja efetivamente exercitado, empregado, usado nas reflexões teóricas do Lefebvre, essa noção vai permear o movimento do pensamento lefebvriano, né, de forma central. Então, além disso, né, é uma noção bastante importante para a geografia enquanto ciência, né? Ela vai subsidiar uma série de compreensões, né? Por exemplo, uma compreensão transescalar, né? A gente poderia pensar de modo mais evidente da escala do lugar à escala mundial, ou a relação entre o espaço histórico, social e natural, além de muitas outras na geografia, né? Por exemplo, para a história, a noção de totalidade vai colocar a importância do procedimento regressivo-progressivo, né? A ideia de continuidades e descontinuidades. Na sociologia, enfim, a perspectiva da totalidade vai permitir, então, uma compreensão dialética da relação forma, função e estrutura, né? E que permite encarar a relação forma, função e estrutura de um modo bastante aberto e movente em várias ciências, além da própria filosofia. Então, a aula está imaginada aí para abordar esse tema, né, percorrer o seguinte caminho, né, com 3 movimentos principais. O primeiro deles, né, a gente vai falar um pouco sobre a totalidade do pensamento do Lefebvre, e o pensamento do Lefebvre, então situar, né, a problemática lefebvriana, a totalidade como noção e como conceito, né, o entendimento de totalidade social, totalidade de conhecimento, né, na sua indissociabilidade, o modo como aparece essa noção, né, no pensamento do Lefebvre como uma totalidade aberta, imóvel, né, dialética, e toda a crítica que é feita em relação a uma totalidade fechada ou sistêmica, né.
também um pouco falar sobre totalização e totalitarismo, né? Então esse é um primeiro movimento da aula. Depois vamos falar um pouco sobre o espaço urbano e a sociedade urbana como hipótese de totalidade, né? Então, resgatar um pouco a ideia de homem total, né? Falar um pouco sobre a relação corpo e negatividade, e a relação totalidade, totalização e espaço, claro que de um modo bastante inicial. No terceiro movimento, então a gente vai falar sobre a totalidade da vida cotidiana, trazendo um pouco uma concretização, talvez, né, dessa reflexão, ou uma operacionalização, ou um exercício possível, né, desses dois movimentos anteriores, que são eminentemente enfim, uma reflexão mais teórica, mas tentando depois trazer a problemática da ocupação e da apropriação, né, e pensar então a ideia de negatividade e da totalidade como noções metafilosóficas e meta-analíticas para a construção da radicalidade dialética, né? Então, começando então esse primeiro movimento, né, dando início, é importante a gente delinear alguns limites dessa exposição, dessa aula, né? Então a gente não vai, evidentemente, reconstituir o longo, né, e árduo debate filosófico que pauta a noção de totalidade, né, esse debate que inclusive em parte está no pensamento, na reflexão do Lefebvre. O recorte, né, o objetivo dessa aula vai ser então a gente entender por que existe a preocupação, ou melhor dito, como o próprio Lefebvre coloca, por que existe a vontade de totalidade, ou a insistência pela totalidade, né, por parte desse autor. Então, se a gente sai daqui com um pouco com esse entendimento de por que existe essa preocupação, essa vontade, essa insistência pela totalidade, em relação ao Lefebvre, a gente já vai ter algum tipo de ganho de entendimento. Então, para isso, a gente vai tentar evidenciar alguns momentos, alguns trechos de textos que vão dar pistas, né, de como o Lefebvre entende, como o Lefebvre analisa a noção de totalidade, e também a gente vai formular algumas hipóteses de compreensão da relação entre totalidade, pensamento dialético, radical e a produção de espaço. O que a gente pode começar afirmando é que a noção, né, o debate da totalidade vai enlaçar várias outras noções, vários elementos, vários procedimentos, muitos dos quais vindos também do Marx, né? Então, a totalidade ela vai enlaçar, envolver, articular, né, o plano da teoria e da prática, o mental, o real, né? Ela implica a ideia de simultaneidade, né, de múltiplas determinações, de contradições e muitas outras que a gente vai também abordar adiante. Então, de modo geral, né, o debate da e sobre a totalidade aponta o próprio sentido da obra do Lefebvre, né? A ideia de metafilosofia, por exemplo, significa um exercício radical da noção de totalidade, né? Algo que a gente vai retomar um pouco no decorrer da aula, mas no terceiro momento aí da aula. Então, a preocupação lefebvriana, né, com a totalidade emerge, né, justamente no plano de uma crítica necessária à filosofia clássica, né? A partir do desafio, da hipótese de entender o espaço urbano, o cotidiano, né, enquanto totalidades ao mesmo tempo do mundo social moderno e como caminhos de análise das ciências humanas e sociais. Então, vai ser essa preocupação com a não sistematização, a não absolutização do saber circunscrito nele mesmo, portanto, que seria um saber, né, um abstrato absoluto, né, de um lado, mas também a preocupação e a crítica de um empirismo de outro, né, de um pragmatismo, né, de um concreto absoluto, por outro lado. Vai ser justamente a crítica dessa separação entre o mental e o social, entre o teórico, operação um pouquinho de cirurgia aqui. Não consigo mais ver. Esse tá bom.
Travou. Agora voltou. Sim. Tá bom. Apareceu uma... desculpe. Quer dizer, ou seja, a crítica, a ideia do Lefebvre, né, a preocupação, a insistência, a vontade com a totalidade, vem também de uma crítica às separações, né, a todo tipo de separação entre o mental e o social, entre o teórico e o real, entre o abstrato e o concreto, entre a filosofia e a ciência, né, entre o subjetivo e o objetivo, entre o universal e o particular, né. Então, vai ser esse o motor inicial aí da atenção do Lefebvre a respeito da totalidade, né. O espaço e o urbano, né, enquanto totalidades nas ciências humanas, sociais, né, e na sociedade capitalista moderna, vão iluminar também algumas concepções de espaço social, produção de espaço, espaço absoluto, abstrato, espaço contraditório, diferencial, por exemplo, no livro A Produção do Espaço, a própria noção de níveis e dimensões, né, por exemplo, os níveis global, misto e privado, né, que aparece no direito à cidade e na Revolução Urbana, a construção de tríades, né, que foi um pouco, né, objeto, né, vai ser um pouco, ou tem sido objeto da aula de alguns colegas que expuseram, né, e vão expor. Então, por exemplo, uma tríade, né, representações do espaço, espaços de representação, prática social, isso vai aparecer na Produção do Espaço, no livro Presença e Ausência. Então, em vários momentos, né, todas essas operações e todos esses conceitos, né, mobilizam uma ideia de totalidade, né? E aí, enfim, a gente poderia elencar várias, né, noções e conceitos e tríades, né, que vão remeter ou de alguma forma vão implicar de modo mais ou menos evidente a noção de totalidade na obra do Lefebvre, né? Mas a gente vai buscar fazer então um caminho de tentar localizar em alguns textos, né, nos quais o Lefebvre trabalha direta e explicitamente a noção de totalidade, então buscar nesses textos uma relação com o espaço, né, falando da produção do espaço, e também com a teoria, né, procedimentos metodológicos e analíticos. Então a gente vai se centrar aí, explorar especialmente dois textos, né, o artigo A Noção de Totalidade nas Ciências Sociais, né, vai ser publicado em 55, e um item, né, intitulado Conceito de Totalidade, que vai integrar o capítulo 3, né, as categorias específicas, do volume 2 do livro da Crítica da Vida Cotidiana, que vai ser publicado pela primeira vez em 61. E também nessa tarefa, né, a gente vai se apoiar em alguns outros autores, né, Marx, sobretudo o manuscrito econômico filosófico, do Grundrisse, o Karel Kozik, né, na dialética do concreto, o próprio Milton Santos, na natureza do espaço, além de outros próprios textos, né, do próprio Lefebvre, o livro Direito à Cidade, a Revolução Urbana e a Produção do Espaço. Então, enfim, para começar, né, a gente poderia começar perguntando, afinal, o que é a totalidade, né? Para a gente começar a responder essa questão primordial, né, sugiro que a gente comece aqui lendo uma citação, né, enfim, a propósito de um conto, né, do Jorge Luiz Borges, intitulado Funes o Memorioso. Então, que diz o seguinte, né? No conto intitulado Funes o Memorioso, Jorge Luiz Borges descreve as peculiaridades de Irineu Funes, dono de uma memória vastíssima, capaz de recordar cada folha de cada árvore, de cada monte, e que sabia enumerar em diversas línguas os casos de memória prodigiosa registrados pela Naturalis História. Ciro, rei dos persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados do seu exército, Metrodoro, que professava a arte de repetir com fidelidade o escutado de uma só vez. Funes era capaz de lembrar de tudo e também de lembrar de cada vez que havia lembrado de algo. Mas o narrador diz: havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes.
Então, esse conto presente no livro Ficções, né, do Jorge Luiz Borges, nos aponta para a impossibilidade, sobretudo para o vazio de sentido que se produziria caso a nossa memória absorvesse tudo, retivesse tudo. Isso seria, como no caso de Funes, uma espécie de enfermidade, pois nos atrapalharia a explorar o sentido mais amplo e profundo da memória, que seria mais um ato de recriação da nossa vida do que um inventário detalhado. Então, esse trecho, né, que vai abordar o tema da memória, né, nos ajuda a começar a entender a noção de totalidade, no sentido de que a totalidade não é a soma de todas as coisas, né? A totalidade não é tudo. E se assim o fosse, né, isso é, se a totalidade fosse a somatória de tudo que existe, né, ela seria o equivalente ao nada, ao vazio, ao caos absoluto, à falta de sentido. Tudo não está em tudo, né? Isso seria uma tautologia. Então, cada todo é complexo e contraditório. Então, assim como a memória, a totalidade é sempre parcial. Embora, enquanto totalidade sempre parcial, ela possui a perspectiva, nessa parcialidade, de totalizações mais amplas, né, que podem chegar a conformar um sentido determinado. A memória não é uma coleção de fatos, assim como a totalidade também não o é. Se a memória é atividade de criação, ou melhor, de recriação, ela é generalização, isso significa que a memória, tal como a totalidade, requer hierarquização de atividades e de elementos. Tem um outro trecho, né, que o Lefebvre escreveu no artigo, esse que eu citei, né, a noção de totalidade nas ciências sociais. Eu acabei de esquecer de colocar aqui, mas eu vou ler aqui, esse vai ter que ficar assim vocês acompanharem. Abre aspas. Então o Lefebvre escreve: assim, eu observo uma mulher que compra açúcar, um homem em um café. Para compreendê-los, eu chego em toda a sociedade atual, em toda a sua história. Eu descubro um emaranhado de causas e de efeitos, de ações recíprocas, de esferas, de essências escondidas. A vida deste homem ou desta mulher, seus ofícios, suas famílias, seus níveis sociais, suas classes, suas biografias e, portanto, também a estrutura global do capitalismo. Mas o pequeno fato inicial aparece ainda mais rico e mais complexo em sua humildade do que as essências, as leis e as profundidades implicadas. A análise econômico-social alcança determinações essenciais, mas não a esgota. Fecha aspas, né? E aqui eu já vou passar para um outro trecho, né, do Karel Kozik, no Dialética do Concreto, que ele escreve, né, que ajuda a gente a pensar um pouco também, a contextualizar primeiramente, inicialmente, né, a noção de totalidade, o seguinte: o todo não é imediatamente cognoscível para o homem, embora ele seja dado imediatamente em forma sensível, isto é, na representação, na opinião e na experiência. Portanto, o todo é imediatamente acessível ao homem, mas é um todo caótico e obscuro. Para que possa conhecer e compreender este todo, o homem tem de fazer um detour. O concreto se torna compreensível através da mediação do abstrato, o todo através da mediação da parte, né? Então, nesses trechos, né, que a gente projetou, né, a gente pode perceber que a questão da totalidade, né, como a gente disse no início, vai envolver, implicar, articular, acionar, abarcar questões como, por exemplo, a relação entre aparência e essência, né, entre estrutura e fenômeno, representação e experiência, concreto e abstrato, universal, singular, particular, micro e macro, fragmentação e totalização, né, imediaticidade e mediaticidade, né? Então a gente pode pensar, inclusive, que o problema da totalidade é o problema por excelência da filosofia, não é? Assim como também é o problema fundamental das ciências, né? Sobretudo daquelas que se aspiram a ser críticas, como a gente vai ver. Então, nesse sentido, nesse sentido, né, que tem uma clara inspiração e referência ao pensamento do Marx, o Kozik vai afirmar que, abre aspas, se a aparência fenomênica e a essência das coisas coincidissem imediatamente, a ciência e a filosofia seriam inúteis.
Um outro trecho aí do Dialética do Concreto, do Kozik. Ele vai se perguntar: o que é a realidade? Se é um conjunto de fatos, de elementos simplíssimos e até mesmo inderiváveis, disto resulta, em primeiro lugar, que a concreticidade é a totalidade de todos os fatos. Em segundo lugar, que a realidade, na sua concreticidade, é essencialmente irrecognoscível, pois é possível acrescentar a cada fenômeno ulteriores facetas e aspectos, fatos esquecidos ou ainda não descobertos. Então, esse último slide vai me remeter diretamente aos slides com citações do Borges a respeito da memória, né, e da impossibilidade de lembrar de tudo, de todas as coisas existentes, né, aqui para o Kozik, representando a impossibilidade de conhecer a realidade caso a totalidade seja entendida como um conjunto de tudo que existe, né, e também dialoga com aquela citação do Lefebvre, né, sobre a mulher, né, e o homem no café, a respeito desse caráter aberto da totalidade, né. Então é importante pensar, né, que a totalidade como noção e como conceito no pensamento do Lefebvre, né. No Crítica da Vida Cotidiana, no volume 2, né, o Lefebvre vai escrever, abre aspas, sem a totalidade o conhecimento deixa de ter uma estrutura, né, fecha aspas, abre aspas de novo. Quando estamos lidando com a realidade humana, teoria e prática envolvem um conceito de totalidade, isso é, de sociedade, de humanidade, implícita ou explicitamente, fecha aspas. Então, essas afirmações vão revelar a centralidade da noção de totalidade para o próprio ato humano de conhecer, né? Já que a totalidade se torna uma espécie de referência, né, estruturante para o pensamento, para a própria teorização. Então, ao mesmo tempo, né, nos permite entender que a totalidade que trata o Lefebvre se trata da totalidade social, humana, né, em suas relações com a totalidade física, natural, biológica. Então, essa contextualização é importante porque vai revelar, então, um pouco das raízes do pensamento do autor, né, do Lefebvre, e que vai perseguindo o modo como a noção de totalidade foi sendo colocada no pensamento filosófico, né, literário, desde os gregos, Heráclito, passando por Hegel, Leibniz, Goethe, Feuerbach, Lenin, até ir encontrando uma concretização filosófica na noção de totalidade de Marx, né, a ideia de homem total, né, vem de Goethe, de Feuerbach, mas se transforma. Né. Então, Lefebvre, no texto que a gente está colocando, né, esse texto, a noção de totalidade das ciências sociais, ele vai considerar diversos outros autores, né, para dialogar sobre essa noção, por exemplo, Lukács, Gramsci. Né. Então, ao considerar esses autores, né, que eu acabei de dizer, ele vai problematizando alguns pares dialéticos, né, que movem a noção de totalidade numa direção, ora mais, ora menos aberta. Então, alguns pares que são importantes, que ele trata, né, nesses textos, são causa e efeito, por exemplo, aparência e essência, objetividade, subjetividade, indivíduo, sociedade, natureza e cultura, lei e fenômeno, absoluto e relativo, alienação, consciência. E esses pares vão ser pares contraditórios, né, que vão ser entendidos numa unidade dialética, em que um termo não se realiza sem o outro, né? Ao contrário, cada termo se realiza no outro e através do outro e inversamente. Então, importante já pensar, né, que a análise da ciência sempre separa, sempre divide esses pares, esses momentos, né, mas o que o Lefebvre está reclamando com a noção de totalidade é uma unidade dialética, né, que expressa esse reencontro. Né. O próprio Lefebvre vai partir, então, né, do materialismo, né, para pensar numa totalidade que ele chama de totalidade concreta, né, buscando superar um racionalismo filosófico. Então, a totalidade é uma noção, ao mesmo tempo, teórica e prática. Né, acho que isso é importante, né, a gente pensar. Para o Lefebvre, as ciências, né, que vão lidar com os processos sociais de um modo mais concreto,
elas vão permitir um aprofundamento da noção de totalidade, né? Já que as ciências sociais envolvem a mediação da sociedade e do próprio processo histórico, né, da socialização, como um caminho, né, entre o indivíduo e o universal, né, entre a realização da subjetividade no processo de objetivação. Então, a relação entre subjetividade no processo de objetivação, por exemplo, pode ser aprendida de modo bastante bonito, né, e sensível, a partir de uma citação aqui do Marshall Bergman a propósito do Fausto, do Goethe, sobre essa relação entre subjetividade e objetividade. Então, vem a citação. Marshall Bergman, analisando o Fausto de Goethe, no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, escreve que Fausto, à beira do desespero, na caverna de sua interioridade, que crescia em escuridão e abismo, de repente ouve os sinos lá fora e lembra-se que era domingo de Páscoa. E escreve: esses sinos repõem Fausto em contato com a infância, toda uma vida soterrada. As comportas da memória se abrem com fragor em sua mente. Ondas de esquecidos sentimentos o atropelam. Como um náufrago que se ergue à tona para ser salvo, Fausto, inadvertidamente, se abriu a toda uma dimensão perdida do seu próprio ser. Ao recuperar a lembrança da infância, os sinos da Páscoa o fazem chorar com alegria e enternecimento. Ele se surpreende chorando novamente pela primeira vez desde que deixou de ser criança. Agora a onda transborda e ele pode emergir da caverna do seu quarto para a ensolarada primavera. Então, essa eu acho que é uma citação bastante interessante para a gente pensar exatamente essa dialética entre subjetivação e objetivação, né, que é importante, né, é um dos pares, né, importantes para pensar, enfim, a dialética da totalidade aí que o Lefebvre está construindo. Mas o Lefebvre vai partir de Hegel, né, também para pensar a noção de totalidade. Então, vai se evidenciar já em Hegel, o que o Lefebvre escreve, uma contradição interna da noção de totalidade, né? De um lado aberta, movente, dialética, mas isso no pensamento do Hegel, né? Mas também fechada, sistêmica, metafísica. Então, o Hegel vai contribuir, né, ao trazer a dialética entre, por exemplo, fenômeno e lei, né? Então, ele vai dizer um pouco sobre isso nesse texto, noção de totalidade nas ciências sociais. E, a propósito do Hegel, o Lefebvre vai afirmar, então, que o fenômeno ele é portador da transformação, né? E a lei é relativamente estável, né? Embora, para o Hegel, a lei seja, entre aspas, apenas um reflexo do essencial no movimento do universo. Então, também vai contar nesse percurso, né, do Lefebvre para a elucidação da noção de totalidade, um outro par que ele vai considerar, né, que é a dialética entre aparência e essência, o que vai nos chamar a atenção para a dimensão entre o fenômeno, né, e a essência, né, e que apresenta uma complexidade bastante grande, né, contendo em ato uma totalidade mais complexa. Então, ele vai dizer: a lei, a essência objetiva, é apenas uma parte a ser destacada pela análise. Assim, o fenômeno contém mais do que a lei, pois além dela contém o movimento, a transformação universal, a relação da lei e da essência imanente com a totalidade. Então, ele diz, né, ele vai seguir escrevendo que o conhecimento deve, em todos os seus domínios, partir de uma unidade dos aspectos contraditórios do universo, do que ele chama da dimensão fenomenal e essencial, que estão, segundo ele, íntima e objetivamente misturados. Além dessa dialética entre aparência e essência, o Lefebvre vai propor uma abertura, né, e um aprofundamento da noção de causalidade, para pensar a totalidade. Então, no sentido de uma não linearidade entre causa e efeito, né? Então, o Lefebvre, para ele, vai dizer que a causa remete a outras causas, né? E que os efeitos tornam-se causas, né? A causa e efeito são apenas momentos, né, de uma interdependência universal, de uma ação recíproca, de uma implicação.
Então a gente pode perceber até aqui, né, pelas relações de aparência e essência, fenomênico essencial, causalidade dialética, enfim, que as ideias como momento, né, e mediação vão ser centrais para pensar a ideia de totalidade. Então, a totalidade, né, expressa uma busca por aprender as mediações que articulam os diferentes momentos que constituem determinado processo, né, que parte, mas vai além apenas do fenômeno. Então, embora o Lefebvre também use outras as ideias de categoria, de conceito, para se referir à totalidade, ele está pensando a própria ideia de noção, né, como tendo um sentido mais aberto que a ideia de conceito, né, já que o conceito, né, como o Lefebvre coloca, busca delimitações e definições mais estáveis, mais fechadas, né? Então o conceito ele pressupõe, ele implica uma preocupação analítica, né? O conceito tem essa preocupação analítica. Ele quer realizar uma tarefa mais precisa e mais especializada, né? O que muitas vezes pode se tornar um problema, né, na medida em que ele se torna muito estável e até rígido, né? Então, para o Lefebvre, há uma certa imobilidade, né, que o conceito pode representar, né, diante do movimento da realidade, né, de uma realidade sempre em transformação, e que a noção, a própria ideia de noção, poderia abarcar por ser mais flexível, mais permeável, né, do que a própria ideia de conceito. Então, no limite, também há uma dialética, aí, uma tensão entre noção e conceito, né, que vai exprimir uma própria dialética entre filosofia e ciência, né. Mas o Lefebvre está interessado em pensar a noção de totalidade nas ciências sociais, né, com a sua relação com a filosofia, né. Então o Lefebvre ele vai partir da totalidade na e da filosofia em direção às ciências parcelares, né, como ele chama. Isso pode ser visto como uma tentativa de aproximar e de articular, né, o conhecimento da filosofia com o conhecimento científico, né. Um ato, né, que em si mesmo já expressaria até uma insistência pela totalidade no plano de uma totalidade de conhecimento. Então, para ele, a totalidade é algo mais que um conceito, sem deixar de ser um conceito também. E ele vai apontar que a totalidade seria até mesmo uma categoria. Então, as coisas vão se misturando um pouco, vão se articulando, né, de uma forma em que ela, ao mesmo tempo, é uma noção filosófica, é um conceito analítico e uma categoria, né? Categoria do pensamento e da existência, né, segundo Lefebvre, uma espécie de inteligibilidade e de condição, né? O que aponta que a totalidade é uma perspectivação, né? É uma construção dinâmica, uma tendência da existência e do pensamento, segundo Lefebvre, muitas vezes abafada, ignorada ou mutilada. Então, isso que eu ia... foi falando, né, mas para a gente reter um pouco até aqui, isso de que no pensamento lefebvriano a totalidade é uma noção filosófica, um conceito analítico e também, ao mesmo tempo, um recurso de método dialético. E a totalidade articulando filosofia e ciência a partir da dialética. Uma questão importante aqui para o Lefebvre, a totalidade se coloca como uma totalidade social e uma totalidade de conhecimento, né? E ele vai estabelecer exatamente uma relação entre ambas, ou ele vai reclamar a indissociabilidade entre a totalidade social, né, a prática, histórica, enfim, e uma totalidade de conhecimento. Então ele vai dizer o seguinte, quer dizer, vai dizer que ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar nessa dialética. Ele vai escrever o seguinte: o fenômeno urbano se apresenta, desse modo, como realidade global, ou, se quiser, total, implicando, o conjunto da prática social.
Então, veja, ele está, só fazendo um parênteses aqui, nessa primeira enunciada, ele está falando já de uma totalidade social, né? Essa globalidade não pode ser apreendida imediatamente. Convém proceder por níveis e patamares, avançando em direção ao global. Percurso metodológico difícil. A cada passo é preciso arriscar-se, evitando obstáculos e ciladas. Ainda mais que, à medida que a cada tateamento, a cada avanço, surge uma interpretação ideológica que imediatamente se converte em prática redutora e parcial. Um bom exemplo dessas ideologias totalizadoras correspondendo a práticas mutiladoras, encontra-se nas representações do espaço econômico e do planejamento, que pura e simplesmente fazem o espaço urbano específico desaparecer ao assimilar o desenvolvimento social ou o crescimento industrial, ao subordinar a realidade urbana à planificação geral. Então, de fato, né, a urbanização, né, foi, se a gente pensar um pouco, né, do ponto de vista da análise atual, né, ou de muitas das análises atuais, a urbanização, muitas vezes, né, ela vai ser tratada a partir dessas premissas, vamos dizer assim, formais, né, que ela vai ser simplesmente encarada, a urbanização, como sinônimo de crescimento quantitativo do tecido urbano, né, o que vai engendrar aí o que a gente pode chamar de uma compreensão stricto sensu da urbanização, ou seja, a compreensão, né, de que urbanização significa a totalidade, né, do crescimento quantitativo, etc. Então, essas abordagens, né, que vão ser ligadas, muitas vezes ligadas ao planejamento, né, ao Estado, dificilmente vão construir, né, uma totalidade analítica que não seja a somatória e a descrição de tudo que existe no interior da cidade ou da metrópole, as suas funções, os seus setores, as suas características, né? E o que está subjacente a essas abordagens, né, que vão construir o urbano e a urbanização como uma totalidade sistêmica, um pouco a ideia de que o próprio capitalismo, enquanto um sistema, enquanto uma totalidade social, vai gerar alguns desequilíbrios que devem ser reequilibrados, né, consertados, né, para que a sociedade funcione normalmente. Então, contra esse caminho, né, que trabalha com uma totalidade fechada, por exemplo, acabei de dizer, por que fechada? Porque o urbano tem que ser controlado, tem que ser dominado, né, tem que ser planejado, etc. Tem que ser fechado numa totalidade, né? Então, contra esse caminho, o Lefebvre vai escrever que a análise dos fenômenos urbanos exige o emprego de todos os instrumentos metodológicos: forma, função, estrutura, níveis e dimensões, texto, contexto, campo e conjunto, escrita e leitura, sistema, significante, significado, linguagem, metalinguagem, instituições, etc. Então, o Lefebvre busca reunir, vamos dizer assim, visões fragmentárias, né, geográficas, sociológicas, históricas, pictóricas, musicais, enfim, literárias, artísticas, que vão concernir ao espaço, tomando a filosofia, dela se afastando, numa proposta de metafilosofia, né? Então é esse partir da filosofia e se afastar dela em direção à ciência, né? Retornando ao pensamento filosófico. Então essa é uma proposta, né, que a gente poderia pensar como metafilosófica. Lefebvre vai seguir nessa mesma obra, de Eletricidade, né, que eu acabei de citar aqui agora nessa última citação. Ele vai seguir evidenciando ainda mais a questão da parcelaridade das ciências analíticas. Ele vai dizer o seguinte: cada ciência especializada recorta no fenômeno global
um certo campo, um domínio, o seu. Ela o ilumina à sua maneira. Ademais, cada ciência parcelar fragmenta-se em disciplinas especializadas ao segundo grau. A sociologia, por exemplo, compreende a sociologia política. As ciências parcelares e especializadas operam, portanto, analiticamente. Elas resultam de uma análise e efetuam análise. Sem os procedimentos progressivos e regressivos, no tempo e no espaço da análise, sem esses múltiplos recortes e fragmentações, é impossível conceber a ciência do fenômeno urbano. Entretanto, os fragmentos não constituem um conhecimento. Cada descoberta, no âmbito das ciências parcelares, permite uma análise nova do fenômeno total. Outros aspectos ou elementos da totalidade aparecem, são revelados. Isso está na Revolução Urbana. Então ele vai seguir, né, dizendo da complexidade do fenômeno urbano, né, e que o fenômeno urbano vai demandar exatamente uma cooperação interdisciplinar, né, para a sua apreensão. Mas que essa cooperação interdisciplinar vai exatamente ser a fonte de inúmeros problemas, né, para o Lefebvre, pois cada especialidade científica, né, segundo ele diz, vai buscar ela mesma, né, a partir do seu campo, fazer uma síntese, né, a partir dos seus pressupostos, das suas terminologias, dos seus conceitos, dos seus dados, das suas teorias, dos seus métodos. Então o Lefebvre ele vai suspeitar um pouco dos encontros, que ele chama de encontros inter e pluridisciplinares, né? Ele vai chamar um pouco de encontro de surdos, né? Algo que oscila, né? Algo que oscila entre pseudo-convergências, dogmatismos corporativos de cada ciência e um que ele chama de babelismo, né? Ou o que a gente poderia chamar talvez de um ecletismo, uma confusão, né? Uma falta de sentido. Quer dizer, a passagem dos saberes fragmentados ao conhecimento da totalidade, né, ou a uma totalidade de conhecimento, ela permanece como um desafio. O que interessa o Lefebvre é justamente, então, né, portanto, uma relação indissociável entre totalidade social e totalidade de conhecimento. Ele vai escrever: a totalidade, dialeticamente falando, então só para a gente pensar um pouco nessa indissociabilidade entre totalidade social e totalidade de conhecimento. O Lefebvre vai escrever: a totalidade, dialeticamente falando, ela está presente aqui e agora, e não está. Em todo ato humano, e talvez desde a natureza vivente, existem todos os momentos: trabalho e jogo, conhecimento e repouso, esforço e fruição, alegria e dor. Mas esses momentos exigem uma objetivação na realidade e na sociedade, assim como aguardam uma formalização que os elucide e os proponha. Daí vem a dimensão teórica, ou da totalidade de conhecimento. Próxima nesse sentido, a totalidade está, portanto, igualmente distante, imediaticidade, vivida e horizonte. Então, no livro A Produção do Espaço, né, particularmente no capítulo Espaço Social, o Lefebvre vai considerando os conhecimentos e as ciências parcelares, né, por exemplo, a linguística, a arquitetura, o urbanismo, a geografia, né, e ele vai construir mediações importantes entre essas ciências e a análise do espaço, né. Quer dizer, na verdade, as próprias ciências parcelares poderiam ser pensadas como mediações, né. Portanto, o Lefebvre vai construir, e é bem interessante como ele faz isso na Produção do Espaço, ele realiza um movimento, né, que ele vai construir as possibilidades que cada disciplina vai aportar ao estudo do espaço, que é o que interessa a ele, né, e logo depois ele começa um movimento de desconstrução, né, de encontrar as limitações, as insuficiências, os riscos, por exemplo, né, das ideologizações, as fetichizações, as sistematizações das análises parcelares ou parciais das ciências, né, e que cada uma vai se postular como detentora de uma verdade total sobre o espaço. Então é bem interessante esse movimento que o Lefebvre faz no livro Produção do Espaço, de encontrar as possibilidades das ciências, né, a propósito da análise do espaço, né, e ele faz isso profundamente para vários campos do conhecimento, mas depois ele vai encontrando exatamente as limitações, né, de cada campo do conhecimento em relação ao espaço.
Então ele vai analisar, né, para ele vai ser importante, como cada ciência contribui de modo central, mas sempre insuficiente para o conhecimento do espaço, como ele chama, né? Então isso é importante a gente compreender, né, que não se trata aí de jogar fora ciências, a geografia, a história, ou a sociologia, ou o que seja, né, mas de entendê-la como um momento da construção, né, dessa totalidade de conhecimento que requer um reencontro com a filosofia, por exemplo, né? Então, se trata disso, né, de pensar como cada disciplina é central, mas sempre insuficiente para o conhecimento, a verdade de vários temas ou de vários objetos, mas o que a gente está mais preocupado aqui em relação ao espaço. Então, o Lefebvre vai se perguntar, né, que problema, que dimensão, que processo da realidade pode colocar os termos da totalidade social e abrir uma via, né, à totalidade de conhecimento. Evidentemente, óbvio, né, sem a proposição de um modelo de totalidade, exatamente ao contrário, né, disso. É por aí que o espaço, né, e a sociedade urbana vão se abrir como vias, como caminhos, como direções possíveis a essa totalidade, que é a um só tempo social e uma totalidade que vai se construir como uma totalidade de conhecimento. Portanto, aí vem uma diferenciação importante, né, que eu já comentei um pouco, mas falar um pouco mais, que é essa diferença que o Lefebvre realiza, enfim, entre que seria uma totalidade aberta, imóvel ou dialética, e uma totalidade fechada, formal, sistêmica, né? Ele vai dizer o seguinte, né, que a totalidade acabada, essa totalidade fechada, né, ela vai excluir outras totalidades, né? Ela vai ser uma totalidade, ou a totalidade, né? Então ela vai ser entendida como um sistema, né, como uma lógica puramente ou predominantemente mental, uma abstração formal, né? O exemplo que o Lefebvre trabalha para referir esse tipo de totalidade fechada, né, ou acabada, é aquela elaborada pelos filósofos clássicos, né? Uma totalidade que vai ser elaborada a partir de especulações intelectuais, levando o mental ao nível das absolutizações, negligenciando a realidade ou tomando a realidade como uma mera manifestação fenomênica de uma essência que já existe. Que acho que também o César tratou um pouco, né? O Altoni também falou um pouco sobre isso. O Estado, por exemplo, vai ganhar, para aqueles que pensam nessa totalidade fechada, né, o Estado vai ganhar um livre caminho para se resolver enquanto uma totalidade que vai significar, o que significa, desculpa, uma interação do prático e do social a um projeto de sociedade forjado nos termos do Estado, né? E aí a gente pode situar o Hegel nessa posição, como o César recuperou ontem também na aula dele. Já a totalidade aberta, né, ela não está dada a priori, né, ela se move, ela se transforma e é transformada. Então a totalidade enquanto uma noção aberta, né, e que se abre, envolve outras totalidades, ela é dialética, né, ela não está dada, não está acabada, é uma produção aberta do homem, social, histórico, ou seja, ela não esgota seus termos de realização, né, apenas no plano da lógica, do histórico, do social. É como se dá um movimento do pensamento do autor para a construção desse raciocínio. Como se dá, né, a gente poderia pensar, como ele faz isso? Né, que caminha de uma noção, né, a gente pode dizer, de uma totalidade mais mental, teórica, para uma totalidade concreta. Um dos caminhos que o Lefebvre vai fazer vai ser, portanto, entre aspas, retirar, não de modo absoluto, a totalidade da consciência, né, definindo uma relação dialética entre totalidade social e totalidade de conhecimento. Uma se realizando na outra e por meio da outra. A totalidade social envolve a realidade e os conceitos que se fazem dela. A totalidade de conhecimento é o momento da totalidade social. É uma tentativa de reconstrução dialética das partes do todo em movimento de totalização entre teoria e realidade. E aí tem uma observação importante, né,
que, para o Lefebvre, né, segundo seu pensamento, a pesquisa que considera a noção de totalidade, sobretudo uma noção de totalidade de conhecimento aberto, né, ultrapassa o campo da análise da ciência e vai se afastar do plano da epistemologia. Também esse é um debate que ele abre para fazer essa crítica da epistemologia a partir da ideia da totalidade também. Né. Então ele vai escrever, Lefebvre, a noção de totalidade nas ciências sociais. Vai escrever: a totalidade envolve a natureza e a sua transformação, o homem e sua história, sua consciência e seus conhecimentos, suas ideias e ideologias. Ela é determinada como esfera de esferas, totalidade infinita de totalidades moventes, parciais, que se implicam reciprocamente em profundidade, dentro e pelos conflitos deles próprios. No limite, a totalidade do conhecimento coincidiria com a totalidade do universo. Objetividade e totalidade não podem se separar. Então, tem pistas importantes, né, sobre a totalidade em várias obras do Lefebvre. Né? Tem um item, né, por exemplo, do livro Direito à Cidade, que é a realização da filosofia. Ele vai apontar que realizar a filosofia seria realizar um projeto filosófico do homem no mundo. Da seguinte maneira, ele vai dizer: a filosofia não pode se realizar sem que a arte se complete plenamente na prática social e sem que a técnica e a ciência, enquanto meios, sejam plenamente utilizadas, sem que se supere a condição proletária. A situação teórica é desbloqueada e preenche-se o abismo entre o total e o parcial, ou parcelar, entre, e aí eu grifei, o conjunto incerto e os fragmentos certos demais. A realização da filosofia dá um sentido às ciências da realidade social. Nem filosofismo, nem cientificismo, nem pragmatismo. Algo novo se anuncia. Então, essa é uma dimensão importante que o Lefebvre está chamando a atenção. Tem o Milton Santos, né, no livro Natureza do Espaço, ele vai se perguntar, entre aspas, como, assim, enfrentar a árdua tarefa de entender a totalidade? A primeira noção a levar em conta é a de que o conhecimento pressupõe análise, e a segunda noção essencial é de que a análise pressupõe divisão. Daí o interesse de compreender o processo pelo qual a totalidade é cindida, fecha aspas. Então, Milton Santos, por exemplo, vai pensar essa tarefa de entender como a totalidade é dividida, né? Isso podendo ser, retomando uma proposição do Sartre, né, relativa a uma distinção entre totalidade e totalização. Totalidade, para o Sartre, né, sendo o resultado, e a totalização, o processo. O Lefebvre também vai mobilizar essa compreensão do que ele chama de movimento de totalização, na sua reflexão a propósito da totalidade. E o Milton Santos vai escrever, então, nesse mesmo livro, A Natureza do Espaço. A totalidade estruturada é, ao mesmo tempo, uma totalidade perfeita, acabada, um resultado e uma totalidade in fieri, que significa em andamento, em processo. Em outras palavras, devemos distinguir a totalidade produzida e a totalidade em produção, mas as duas convivem no mesmo momento e nos mesmos lugares. Então, o Milton Santos vai continuar, né, escrevendo, com apoio de Sartre, né, e vai dizer o seguinte, abre aspas: a totalidade está sempre em movimento, num incessante processo de totalização, que a verdade é algo que se torna, tornar-se, e vai falar: fatos isolados não significam nada, não são nem verdadeiros nem falsos, enquanto não são relacionados pela mediação de diferentes totalidades parciais. A totalização em processo. Então, para o Milton Santos, por exemplo, totalização é um processo de um movimento conjunto do todo e das partes. Mas o interessante é que o Lefebvre vai fazer uma advertência para um aspecto que ele fala que é arriscado e que vai ter a ver com a totalidade, né? Que é um movimento que vai da totalização ao totalitarismo, né?
Vejamos então o que ele escreve. O Lefebvre, no texto A Noção de Totalidade em Ciências Sociais. Ele vai dizer: essa é a lei. Uma vez que tomou uma forma definitiva na prática social, cada atividade humana busca o universal. Ela aspira à universalidade. Ela quer ser total. Ela tende efetivamente para a totalidade. Assim sendo, ela entra em confronto com outras atividades. Em sua busca pela totalidade, ela tenta fazer delas suas subordinadas. Ela inventa táticas e estratégias. Essa atividade, né, que se definiu na prática social. Ela se faz real por meio de obras, e cada obra é resultado de uma totalização momentânea por meio da predominância de uma atividade particular, estética, jurídica ou legal, científica, filosófica, mesmo poética ou através de jogos, etc. E, consequentemente, de uma representação particular ou tendência. Então, Lefebvre vai expor, né, que o conceito de totalidade possui vantagens e desvantagens. Né? Por exemplo, sem a ideia de totalidade, o pensamento teórico seria impossível para o Lefebvre. Mas com a totalidade, o pensamento teórico vai correr o risco de se perder num dogmatismo, que ele vai chamar. Que a gente pode ver a partir disso que está colocado nessa outra citação. Ele vai dizer: uma vez colocada no lugar, ela está no comando. Ela demanda todo pensamento, todo conhecimento, toda ação. Ela dirige o conhecimento. Ela orienta as investigações e as planeja. Ela atende à estrutura imanente. Ela deseja poder. Quando se torna dominante, a categoria mais geral tende a absorver particularidades e especificidades, e, portanto, a negligenciar diferenças e tipos. Com uma inextricável mistura de boa ou má consciência, de má fé ou boa, tendo a eliminar o que quer que não se encaixe, qualquer coisa que não se adeque à minha proposta. Depois disso, começo a desenvolver os argumentos. Eu rejeito o conhecimento parcial, que é tudo o que é preciso para coroar minha ontologia. Se sobram quaisquer problemas, eles são secundários. Então ele vai chamar isso de um risco de um dogmatismo ou de um totalitarismo, né? No plano de você absolutizar, né? A partir de uma visão. Né? Cada atividade humana, por exemplo, a religião, a filosofia, as ciências, a cultura, a economia, o Estado, busca ser total, né? Está em totalização, mas são totalidades fragmentárias, né? Que vão tornar o conceito de alienação concreto. Então, o Lefebvre vai ter uma expressão bastante interessante, que ele vai dizer o seguinte: que quando uma totalidade é alcançada, né, torna-se aparente que ela não é uma totalidade. Portanto, a rigor, o autor vai propor, né, substituir as ideias de uma totalidade alcançada pelo conceito de totalização. Então, é sempre uma perspectiva, né, nunca plenamente alcançada. Da onde vem, né, um pouco algumas outras referências aí para o modo como o Lefebvre trabalha essa noção importante, né? Tem uma hipótese aí que eu penso, né, que para o Lefebvre, né, o espaço e a sociedade urbana vão carregar a possibilidade de realização de uma totalidade humana. Então, acho que essa é uma hipótese importante, né? Então, o espaço e a sociedade urbana carregando uma possibilidade de realização da totalidade humana, né? E essa proposição não é abstrata, não é mental, né, mas ela vai possuir para o Lefebvre referências, inclusive, históricas concretas, né, e também objetivos práticos, né. Então, me chama muita atenção o texto do Lefebvre, o Urbano, né, o Retorno à Dialética. O Lefebvre ele vai, inclusive, dizer que existe um plano estratégico, programático, de restituir a globalidade do humano no seio da sociedade urbana. Então ele vai escrever, né, é da maior importância isso. Ele vai escrever o seguinte: pode ser que uma concepção de conjunto distinga o arquitetônico, o urbanístico, o territorial, não como separados, mas como momentos de uma questão global. Portanto, como aspectos ou momentos de um projeto concernindo ao urbano.
o que deixa a cada nível a liberdade de invenção com uma exigência de unidade. Um tal projeto, e aí vem o aspecto estratégico, né, bastante referido ao espaço, né? Um tal projeto não pode deixar de lado a questão dos terrenos. O modo de produção existente amplificou o domínio da mercadoria, estendendo ao território das cidades e ao espaço, venda em parcela, especulação, venda de apartamentos. Ora, nenhuma fórmula concernendo ao espaço, nacionalização, socialização, estatização ou municipalização, deu resultados convincentes. Ainda está por ser encontrada uma fórmula de apropriação do espaço urbano, que a isso se preste, assim como a todos os modos de produção. Mas transformar a propriedade em apropriação, no sentido filosófico, é um aspecto, e não o menor, de uma metamorfose que não se realiza por simples desviar. Tem uma passagem que eu acho que é importante, porque revela o próprio projeto filosófico lefebvriano como um projeto de realização da filosofia, não sem as ciências, né? E esse projeto filosófico lefebvriano, né, que a gente poderia identificar como um projeto de realização da totalidade humana, passa então por um projeto de reapropriação do espaço urbano pela sociedade urbana. Uma vez que a sociedade urbana e o espaço, né, se mundializam e se torna uma tendência totalizante, né, em uma direção, um horizonte. Então, a reapropriação é central, né? E é central dizer que não se trata de um projeto de restauração, né? Mas de superação e recriação de uma nova apropriação, né? E essa nova apropriação pelo Lefebvre passa por uma remoção radical daquilo que bloqueia a apropriação: o Estado, a propriedade privada da terra, o capitalismo. Então, assim, no projeto lefebvriano, né, a reapropriação do espaço, né, enquanto radicalidade, não pode, né, não se separa da superação e da superação do Estado, da propriedade privada e do capitalismo, né. Esse projeto de reapropriação cotidiana do espaço-tempo pelo uso e pelo corpo humano, né, que é algo que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, revela a totalidade dos seus sentidos. E aí vem um pouco uma referência, né, ao Marx, né, que, a partir da ideia de homem total, né, que, segundo Marx, o homem total é aquele que se realiza plenamente pelos sentidos do corpo, consciente de si mesmo e do seu mundo, né. O homem total é o homem não fragmentado em uma ou algumas de suas dimensões. Então ele vai tomar a noção de homem genérico, de homem como ser total, que está plenamente desenvolvido no Marx, do Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? E lá ele vai escrever, entre aspas, né? O homem, por mais que seja um indivíduo particular, é, do mesmo modo, tanto a totalidade social, a totalidade ideal, a existência subjetiva da sociedade pensada e sentida para si, assim como ele também é, na efetividade, uma totalidade de externação humana da vida. Isso é o Marx. E no Manuscritos, o Marx vai escrever: o homem se apropria de sua essência unilateral de uma maneira unilateral, portanto, como homem total. Cada uma das suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim, todos os órgãos de sua individualidade. Então é importante essa referência, né, ao Marx, nos Manuscritos, e essa concepção de homem total. Isso vai ter um rebatimento importante no pensamento do Lefebvre. Tem um outro autor, o Erich Fromm, vai escrever, né, um livro chamado Marx e seu conceito de homem, né, que a radicalidade utópica do Marx está colocada na seguinte questão, né, que o comunismo, a abolição da propriedade privada, da autoalienação humana, é a apropriação real da natureza humana através do homem e para o homem. Ou seja, a totalidade humana é projeto que se ergue no Marx, né, contra a totalidade cindida do modo de produção capitalista, por exemplo, o trabalho alienado, contra a alienação do trabalho, exteriorizado, enfim, contra um mundo invertido pela filosofia hegeliana. E aí, a materialidade e a praxis foi colocada por Marx como um caminho, ao mesmo tempo teórico e histórico, contra a sociabilidade do estranhamento promovido pelo capital.
Apesar de que se trata ainda, né, de Marx, como o César, né, ontem colocou na aula, de um projeto de realização utópica comprometida com os resultados da história, né? Algo que o Lefebvre avança em relação à construção da hipótese de um projeto crítico ao pensamento historiador. Mas o Lefebvre escreve, né, a realidade urbana, tornada a sociedade urbana, impõe desafios renovados para a filosofia, para a arte, para a ciência. O direito à cidade, estratégia do conhecimento, né, que deve ser incluída como estratégia política, torna-se assim a condição contemporânea de um humanismo e de uma democracia renovados. Né? Então, para o Lefebvre, diante da morte de um humanismo clássico, né, com as guerras mundiais, etc., isso vem do Marx, né, o humano como obra vai se realizar, e já o Lefebvre, por meio do homem urbano como um projeto de um novo humanismo. Falar um pouco de uma relação aqui importante entre o corpo, né, para pensar um pouco a totalidade. Tem uma citação que está num texto da professora Amélia Damiani, no Introdução a Elementos da obra de Henri Lefebvre, Geografia, que é bastante interessante. Ela vai dizer o seguinte, é uma citação do Lefebvre, né? Para a gente começar a pensar na relação entre o corpo, apropriação e totalidade. Então ela vai dizer, Lefebvre, citando Lefebvre: eis um primeiro aspecto mais simples desta história do espaço que vai da natureza à abstração. E se imagine o tempo em que cada população conseguiu medir o espaço, tendo suas unidades de medida emprestadas de partes do corpo, polegar, cotovelo, pé, palma, etc. A relação do corpo com o espaço, relação social de uma importância desconhecida em seguida, conservava então uma imediaticidade que deveria se alterar e se perder. O espaço, a maneira de o medir e de falar dele, apresentavam aos membros da sociedade uma imagem no espelho vivo do seu corpo. As flutuações da medida e, por consequência, das representações do espaço acompanham a história geral, lhe conferindo um certo sentido, a tendência ao quantitativo, ao homogêneo, a desapropriação do corpo que busca refúgio na arte. Então, tem um trecho, né, da produção do espaço, trecho um pouco longo aqui, né, mas que vai dar para a gente entender melhor, né, como o Lefebvre entende o sentido do corpo, como uma mediação necessária à apropriação, como uma negação da imposição do vazio do não-corpo, do espaço abstrato. Daqui a pouco vai acabar as citações, tá? A citação é a seguinte, está em espanhol. A maior parte, isso é importante para entender o papel do corpo na realização da apropriação e como ele pode se colocar aí como um caminho importante para pensar a apropriação. Dentro do projeto filosófico da totalidade, restituição da totalidade do homem total do Lefebvre e do Marx. A maior parte dos filósofos se rendeu, né, ao espaço absoluto como um fato dado, como tudo o que poderia conter. Cita as relações, proposições, números, etc. Contra essa postura, Leibniz mantinha, ou sustentava, né, que o espaço em si e como tal não era nada, nem algo, ainda menos, nem mesmo a totalidade das coisas ou a forma de sua soma. Para diferenciar, discernir algo, era preciso introduzir os eixos e uma origem, né? Uma direita e uma esquerda, quer dizer, uma direção e uma orientação dos eixos. De nenhum modo significa isto, né, que Leibniz adota a tese subjetivista, segundo a qual o observador e a medida constituem o real. Pelo contrário. Um pedacinho aqui. Pelo contrário, o que colocava... Enfim, depois a gente... o que colocava Leibniz era a necessidade de ocupar. Está aí? Tá aqui. Ocupar o espaço. Então isso vai ser importante. Em que consiste ocupar o espaço? Um corpo, não o corpo em geral, a corporeidade, um corpo definido
Corpo definido, capaz de indicar a direção mediante um gesto, capaz de definir a rotação mediante voltas, de marcar e orientar o espaço. Como ocupa um corpo o espaço? O termo metafórico ocupar está tomado de uma experiência cotidiana do espaço já específico e já ocupado. Em consequência, se impõe considerar a hipótese contrária. Pode o corpo, com sua capacidade de ação, com suas energias, criar o espaço? Sem dúvida, mas não no sentido em que a ocupação fabricaria a espacialidade, né? Mas, melhor, no sentido de uma relação imediata entre o corpo e seu espaço, entre a aplicação ou a implantação corporal no espaço e a ocupação do espaço. E aí, só para continuar aqui, ele vai continuar. Antes de produzir efeitos no material, úteis objetos, antes de produzir-se, nutrindo-se da matéria e antes de reproduzir-se, mediante a geração de outro corpo, cada corpo vivo é um espaço e tem um espaço. Se produz no espaço e, ao mesmo tempo, produz esse espaço. É uma relação notável. O corpo, com suas energias disponíveis, o corpo vivo, cria ou produz seu próprio espaço. Inversamente, as leis do espaço, quer dizer, as leis de diferenciação no espaço, governam o corpo vivo, assim como a implantação de suas energias. Disto se depende que, para um corpo vivo, a semelhança da aranha, os lugares fundamentais, os indicativos do espaço são, em primeiro lugar, qualificados pelo corpo. Somente mais tarde, no desenvolvimento da espécie humana, se quantificam os indicadores espaciais. A direita, a esquerda, o alto, o baixo, o central, o periférico, designados ou não, provém do corpo em ato. É o corpo por inteiro e não somente um gesto o que proporciona essa qualificação. Na sociedade, os fechamentos, né, tendem a se tornar absolutos, o que caracteriza a propriedade privada, a posição, enfim, a posição no espaço, da cidade, da nação, o Estado-nação, a fronteira, enfim. Então, é possível entender que uma noção de corpo espacial, no sentido da inseparabilidade entre corpo e espaço, o corpo ilumina o fechamento imposto pelo valor de troca como totalidade sobre o capitalismo. O corpo reclama uma outra totalidade, aquela do uso, da ocupação, apropriação do espaço pelo corpo. O Lefebvre chega a propor o que ele chama de uma, enfim, depois podemos falar um pouco mais no debate, de uma subordinação da categoria de totalidade à negatividade, negação dialética, né? A relação entre totalidade e espaço. Claro que a gente precisaria de uma segunda aula para a gente avançar nessa relação entre totalidade e espaço, né? Entre totalização, espaço, urbano, enfim. Mas, apenas para exemplificar o papel do espaço no movimento de totalização, poderia ser aprendido de modo profícuo, né, essa relação entre espaço e totalidade, por meio da reflexão sobre o espaço urbano. O espaço urbano é um espaço denso de articulações, vai configurar e reconfigurar relações socioespaciais, multidimensionais, multiescalares e multinivelares. A produção do espaço, né, vai iluminar o passado a partir do atual, vai iluminar tendências, o cotidiano como concreto, presentificação de estratégias, de conflitos, de possibilidades, vai articular ordens próximas e distantes e articular escalas, né? Então, há uma relação entre espacialidade, né, materialidade, né, que deveria ser examinada com mais calma, né? Só vou ficar aqui com um indicativo do professor Milton Santos a esse respeito. Ele vai dizer: o espaço é, antes de mais, especificação do todo social, um aspecto particular da sociedade global. A produção em geral, a sociedade em geral, não são mais que um real abstrato. O real concreto sendo uma ação, relação ou produção específicas, cuja historicidade, isto é, cuja realização concreta, somente pode dar-se no espaço. Então a gente não vai desenvolver muito essa questão, né, essa reflexão, mas a gente vai falar um pouco sobre algo aqui na sequência, sobre a relação entre totalidade e vida cotidiana
apropriação e ocupação. Como um exercício de pensar tudo isso que a gente está considerando a partir do Lefebvre, da sua noção de totalidade. Então, como um exercício de pensar essa questão, né, aqui também falando do ponto de vista de quem está pesquisando a partir de uma ciência parcelar, a geografia, né, a gente pode pensar alguns negativos na sociedade, né, no mundo que a gente vive. Né. Então, eu vou trazer para reflexão um pouco a questão das ocupações urbanas. Né. E eu vou dizer já, né, que se trata de uma reflexão a partir das ocupações em todas as suas contradições, né, todas as contradições que elas carregam. Né. Dizer que as ocupações urbanas estão na base dos processos de reivindicação, né, pela aplicação dos mecanismos legais, né, da função social da propriedade, da cidade, né, e que muitas vezes as ocupações elas se realizam do ponto de vista mesmo de uma luta institucional. Né, mas eu proponho uma reflexão um pouco mais ampla, talvez, sobre as ocupações urbanas, né, sobre o sentido que poderia ser entendido como um sentido lato, né, da ocupação. Em primeiro lugar, as ocupações urbanas, né, me parecem ser um elemento de continuidade no interior de muitas descontinuidades do processo de urbanização. Né. Por exemplo, no Brasil, o que parece, né, do meu ponto de vista, que aglutina muitos dos novos movimentos sociais aos movimentos ditos clássicos, são exatamente os processos de ocupação. E aí, entendendo as ocupações não apenas como ocupações de terrenos na periferia, mas ocupações de espaços institucionais, espaços públicos, Câmara de Vereadores, assembleias legislativas, escolas, secretarias, ministérios, etc. Praças, parques, enfim. Além, evidentemente, de terrenos, né, muitas aspas, vazios urbanos. Né. Então, as ocupações, e aí vai ser importante pensar nessas ocupações, por quê? Porque a gente estava fazendo o caminho que vai estar pensando esse projeto de realização de um novo, enfim, de um homem total, menos mutilado por Lefebvre, a partir da apropriação do espaço pelo corpo. Né? E a ocupação vai colocar algo importante nesse sentido. Né? Bom, as ocupações vão carregar, então, um possível sentido, né, até de festa, no interior de lutas violentas. Aliás, existe até um filme, um documentário, Dia de Festa, né, sobre, a propósito das ocupações, e seria quando exatamente o dia da festa seria o dia da ocupação. No interior de lutas muito violentas e muitas vezes trágicas. Né. A propósito, né, do edifício que todos sabemos, né, da tragédia que ocorreu no centro da cidade de São Paulo há um tempo atrás. Mas a ocupação é o inesperado e, ao mesmo tempo, organizado. Né? É algo não cotidiano, no seio da cotidianidade. Representa a luta pela retomada do uso do espaço da cidade pelo corpo, contra os espaços que se fecham para o seu uso. As ocupações revelam um sentido improdutivo do espaço, pois não são tempo de acumulação, né, de mais-valia, de valorização do valor, mas são tempo de uso. O espaço ocupado é o espaço apropriado, é a negação do espaço dominação, mesmo, isso é importante, que seja uma negação efêmera. Não importa. A ocupação, mesmo com uma negação efêmera, ela carrega, enquanto momento, a radicalidade do resíduo, portanto, ilumina a totalidade. A ocupação do espaço, enquanto ato, vai instaurar uma posse provisória, mas que, nessa condição tênue, frágil, nega fortemente o sentido abstrato do espaço. As ocupações vão inaugurar um novo ritmo ao espaço, de um espaço-tempo do corpo, que não quer se mercantilizar. As ocupações visibilizam, portanto, as privações e os conflitos identificados como a totalidade da vida na cidade. Iluminam práticas socioespaciais que almejam a construção de um outro espaço vivido. Elas transcendem o presente, presentificam utopias. Ocupar é travar fluxos, significa reivindicar a cidade contra os cercamentos da sociabilidade capitalista,
é o urbano como agenda, é uma crítica em ato, né? As externalidades da modernização que produziram e produzem um cotidiano inviável, insuportável. Uma urbanização crítica, nos termos da professora Amélia, poderia ser, em resumo, um momento de rearticulação, as ocupações poderiam ser, em resumo, um momento de rearticulação entre o cotidiano e a história, espacializando a crítica teórica da vida cotidiana. Então, o conceito de apropriação aqui é importante. Então, quando a gente fala em ocupação, a gente está se remetendo imediatamente ao conceito de apropriação, e a apropriação como um ato concreto, ou seja, o uso do espaço enquanto emprego do tempo pelo corpo, pelos sentidos do corpo. Então, a minha hipótese é de uma indissociabilidade entre ocupação e apropriação, que inclusive remete à ideia de que a apropriação não se realiza sem a ocupação pelo corpo de determinado espaço e tempo, ou a ocupação é uma condição, um momento central para a apropriação da realização do corpo, da humanidade do homem em sua totalidade, mesmo que efêmera. As ocupações para os movimentos sociais urbanos são estratégicas na luta política pelo espaço e apontam, mesmo efemeramente, uma centelha de superação radical da sociabilidade capitalista. Então, nas ocupações, por exemplo, eu venho desenvolvendo algumas pesquisas, né, na periferia da cidade de Curitiba, né, inicialmente organizadas por movimentos coletivos ligados à luta pela moradia. E o que a gente pode observar, né, são muitas contradições, obviamente. Né? Nessas ocupações de terrenos, né, novas práticas coletivas novas formas de sociabilidade podem vir a emergir, né, mesmo que no limite da pobreza. Então, durante certos períodos, né, a gente se apresentam espaços de experimentação, práticas comuns, assembleias, mutirões, formação política, redes novas de relacionamentos, né, redes de trabalho, enfim. São espaços ricos em experimentações, né, mas também as ocupações são ricas em contradições. Por exemplo, o desejo de integração ao Estado, ao sistema habitacional, à legalidade da propriedade, né? Como também as ocupações são disputadas pelo tráfico de drogas, pelos clientelismos políticos, pelas igrejas. Uma vez ocupado, o espaço passa por um processo de reimposição da forma hegemônica da mercadoria, né? Do poder, né? Por meio da violência, né? Ou seja, bomba, cacetete, bala de borracha, tem só um objetivo: desalojar o corpo, ferir o corpo. Ele, um obstáculo, não é? Para a realização da forma hegemônica da propriedade, né? Para a realização do seu valor de troca. E aí a gente percebe um contexto muito grande de militarização e criminalização dos movimentos, dos conflitos urbanos. Né? É importante pensar que a apropriação pelo corpo, a ocupação do espaço, é uma luta pela vida cotidiana. Né? O que vai descortinar todo um mundo, né, que a gente não vai ter tempo de falar nessa aula, mas que também foi sendo recuperado em algumas outras aulas, o mundo da vida cotidiana e a redução ao cotidiano. A Fanny colocou um pouco sobre isso, né, na aula dela. Sempre a redução da vida cotidiana ao cotidiano nunca é uma redução absoluta, né? Ela tende ao enquadramento da totalidade social, né, da vida social à totalização capitalista, né, as suas formas, funções, estruturas e representações. O cotidiano, espaço vivido, espaço social, né, pode ser um campo a partir do qual a gente pensa, né, a perspectivação da totalidade social. Ou seja, os outros níveis e dimensões estão presentes e concretizados no cotidiano. Por exemplo, o Estado, né, o capital, enfim, podem ser perspectivados pelo e no plano do cotidiano, nas nossas pesquisas mesmo. Né? Então, o cotidiano pode ser visto na obra do Lefebvriano como um campo de dominação, ocupação, apropriação, de luta, um campo de experimentação, de usos, que vem da história, mas se renovam, o cotidiano expressando alienações e possibilidades. É um campo possível de restituição do tempo, do prazer, do lazer, do improdutivo, separados e tornados realidades próprias, organizados por instituições, organizados por especialistas, né?
momentos capitalizados por inúmeros negócios. Então, a cotidianidade no pensamento lefebvriano é um campo de luta pela totalidade humana, contra os totalitarismos das formas estatista e da mercadoria que vão definir mutilações à integridade humana. Eu trouxe aqui algumas fotos, pessoal, só para a gente ter noção, não sei se dá para ver direito aí, que são fotos que estão no livro Um Olhar sobre o Brasil, né? E que vão trazer um pouco dessa questão, dessa contradição entre o cotidiano, a vida cotidiana, não é? As lutas, a necessidade de vários momentos aí articulados. Por exemplo, nessa foto, né, membros da Surfavela, né? Então, assim, num contexto aí, né, de segregação, forte segregação, quer dizer, ainda, né, você tem ali lá os surfistas, né, que de certa forma vão para a praia tentar se apropriar de algum momento que ainda faça sentido num contexto bastante de uma desigualdade importante. Aqui também, né, uma outra foto, né, do Morro da Mangueira, de 1985, um olhar sobre... São momentos, né, na verdade, para ilustrar um pouco sobre essa questão do cotidiano e enfim, aqui é um momento de festa, né, do carnaval, né, de uma sociabilidade a ela referida, né. Aqui, uma outra foto, né, então assim, surfistas de trem, né, em 1990, no mesmo livro, né, Olhar sobre o Brasil. Então, assim, a busca um pouco pelo risco, né, pela aventura no cotidiano, algo que Lefebvre, no plano de um cotidiano, né, de um tempo de deslocamento, né, de uma segregação. Então, ainda é uma tentativa de ocupar algum espaço aí. Um pouco... Aqui, um momento, né, uma foto aí mais da... Aliás, está errado assim. Um momento de um tempo de deslocamento, né, de uma formalização aí do trabalho, tempo de trabalho, né, no cotidiano. Aqui o intervalinho do café, né, mas com um momento de sociabilidade importante. Enfim, aqui também uma outra foto, né, que mostra um pouco essa questão da segregação na cidade do Rio de Janeiro. Alguns momentos, né, de uma tentativa de apropriação, né, de trabalho. Essa foto, né, eu gosto do Florista no Largo do Orochi, né, uma foto de 1942, para remeter a uma troca que não se remete a simples troca comercial, mas a uma relação social, né? A gente percebe ali que além da troca comercial existe uma troca social. Que é aquela foto famosa, né, do Levi-Strauss, né, que vai mostrar um pouco as continuidades e descontinuidades da urbanização, da temporalidade, né, de um transporte ainda movido por um tipo por uma tração animal, já em contradição ou ainda em transformação com os bondes. Enfim, o que também aparece um pouco nessa outra foto, e até interessante, né, de 1902, né, colocação de trilhos de bonde no centro da cidade de São Paulo. E aí, como as pessoas também, como aquilo aparece como um momento importante, aí, enfim, aí sim, acho que eu começo pelas diretas, já no Vale do Anhangabaú, ou seja, percebendo a ocupação dos espaços, né, para reivindicação, enfim, de direitos políticos e outros. Mais recentemente, né, outros eventos, enfim, né, ligados a outras demandas, né, como o arco-íris das diferenças, aí uma foto, né, da chamada Parada Gay, né, de São Paulo, enfim. E aqui um elemento importante, um elemento interessante, né, que é uma foto que está no livro, que está na tese, né, da professora Arlete Moisés Rodrigues, né, que estudou os movimentos de ocupação em Osasco, tese de 88, né, então a foto de cima e essa foto de baixo, um certo paralelismo, vamos dizer assim, com uma ocupação recente na cidade de Curitiba, né. Algo que se repete também, então as fotos que estão do lado esquerdo, né,
são as fotos da tese da professora Arlete, né? Então ali a primeira de cima mostrando um pouco um lugar de encontro e sociabilidade na periferia, né? A igreja, assim como na ocupação Tiradentes, na cidade de Curitiba também, né? Os mesmos, enfim, espaços vão se colocando no momento da ocupação. Também do lado esquerdo, né? A luta, né? O corpo contra a máquina ali, resistir, né? Integrantes do movimento Terra Conradinho impedem que o trator derrube os barracos, né? Uma foto de 88, na tese da Arlete, fazendo um paralelo aí com a ocupação do terreno vazio em Tiradentes, na ocupação Tiradentes em Curitiba. Bom, para mostrar um pouco as continuidades do processo da ocupação dos espaços. Pessoal, já estou caminhando para o fim, né? Apenas então retomar, né, uma questão que a gente discutiu aqui, né? A noção de totalidade, então, permite a gente pensar a cidade, a sociedade urbana, a partir dos seus fragmentos, né? E é um procedimento de método importante que vai propor um reencontro com a filosofia, né? A partir da análise sempre parcial, científica, analítica, que separa, mas que nessas análises parciais, a gente pode encontrar as mediações que ligam os fenômenos da totalidade da cidade, da sociedade, do mundo, do modo de produção, da cultura. Então, a gente iluminou um pouco aqui a questão do cotidiano e também, o cotidiano como ponto de partida, né, que a gente está realizando, um procedimento de método para entender a realidade social, histórica, política, enfim, através do aprofundamento analítico de uma determinada dimensão da totalidade, que é o cotidiano. Essa perspectiva coloca uma possibilidade da totalidade aberta, móvel, dialética, né? Que não vai se concentrar no plano só do econômico, só do político, nem mesmo só do cotidiano, mas que vai colocar tudo isso em perspectiva. E, por fim, gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, a preocupação com a totalidade encaminha uma perspectiva da radicalidade, né? É uma hipótese que eu trago para a gente refletir aqui, né? Então, a constante tentativa de articulação, mediação de fenômenos, né, entre si, com o conjunto, né, que formam uma realidade e realiza um procedimento de método da análise dialética, é radical porque não aceita como premissa a fragmentação, a especialização, a parcelaridade do mundo e do conhecimento. Ou seja, a totalidade como perspectiva de totalização, que vai ser articulada também por Lefebvre, a noção de negatividade, né? São noções que permitem a gente superar, inclusive, o nosso campo, no caso a geografia, no meu caso, né, como a ciência parcelar, dando base à construção, né, do que o nosso grupo vai estar entendendo um pouco pela questão da metageografia, né, uma geografia multidimensional que vai ser articulada às ciências sociais, à filosofia, enfim. E, para finalizar, então, vou encerrar com Lefebvre, né, com a seguinte citação. Se a vontade de totalidade permanece um imperativo em termos de teoria, é igualmente assim em termos de prática. A demanda por totalidade e pela superação de cisões, divisões e dispersões. Sem essa opção inicial, a vontade pela totalidade, não pode haver ação, nem tentativa de obter conhecimento. Assim, e isso me parece da maior importância, a ideia de totalização é formulada não ontologicamente, mas estrategicamente, isto é, programaticamente. Está no Crítica da Vida Cotidiana, volume 2, do René Lefebvre. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha pensado. E aí, acho que a gente pode, então, se vocês tiverem questões, eu agradeço então, pela possibilidade.